Será que existe algum remédio, algum medicamento que acaba com o esquecimento? Hoje nós vamos falar sobre esquecimento para aquelas pessoas que querem passar em medicina e que sofrem com esse sintoma. Estuda o conteúdo e esquece uma semana depois, 2 semanas, o cara já esqueceu todo o conteúdo e aí chega na hora da prova, ele não consegue acertar as questões, ele não consegue resolver as questões, tanto de física, matemática, humanas ou biologia, por exemplo. Obviamente, aqui nesse vídeo a gente vai excluir questões orgânicas, metabólicas, que podem estar causando esse esquecimento, né? Então nós sabemos aí que privação do sono causa esquecimento, nós sabemos que alterações nos teus exames podem causar esquecimento. Por exemplo, alterações de vitamina, alterações hormonais, tudo isso pode causar o esquecimento, mas obviamente a gente não vai entrar nesses tópicos, vamos pensar que você está 100% saudável, que não tem nada de anormal acontecendo com você, que está tudo bem, né? Você só está tendo esse esquecimento. Pô, Léo, eu estudo o conteúdo e acabo esquecendo tudo. Eu lembro, né? Teve um seguidor que mandou mensagem. Léo, eu lembro o meme do BBB, né, o reality aquele. Eu lembro o meme do BBB, mas eu não lembro o conteúdo de física, eu não lembro o conteúdo de matemática, né, do cursinho que eu gastei R$ 2.000, disso e daquilo que eu, sabe? Por exemplo, tem bastante pessoas que me seguem que fazem cursinho presencial. E eu não lembro daquele conteúdo, eu não lembro daquela informação, né? Então, tipo assim, tu pagou, tu tá ali estudando, tá ali se dedicando, forçando para entender aquele conteúdo e mesmo assim você esquece. Isso é muito comum, tá? Muito comum de acontecer. Comenta aqui se isso é uma coisa que prejudica você. Deixa o seu comentário aqui, depois eu vou ler todos os comentários. Então vamos lá, o que acontece? Tem várias formas aí na internet, né? Fazer revisão de 7 dias, revisão de 14 dias, revisão disso, revisão daquilo, planilha de conteúdos que tu tem que estudar e tal. Eu testei tudo isso e pra mim, não sei pra você, pra mim não funcionou. Acredito que pelo título do vídeo, o que eu falei até agora, se tu tá aqui assistindo, é porque pra você também não funcionou. Se tivesse funcionado, tu já estaria matriculado na faculdade de medicina. Você hoje já seria estudante de medicina. Se tu tá aqui no vídeo, que é para passar em medicina, quer dizer que você não sabe como resolver esse problema ou já testou revisão de 7 dias, revisão disso, revisão daquilo, flashcards, método A, método B e nada disso funciona, tá? Então, de forma simples e prática, o que eu faço, o que eu fiz, né, no passado, o que os meus alunos estão fazendo e que ajuda demais, tá? Que em vez de você focar o teu estudo em videoaulas, conteúdo teórico, você foca o teu estudo em provas antigas. Por quê? Vou dar um exemplo aqui de geometria plana, que é um conteúdo que toda a prova do Enem tu vai abrir, vai estar lá a geometria plana. Se eu estudo por provas antigas toda semana, eu faço um simulado toda semana vai aparecer geometria. Então toda semana eu vou estar tendo contato com aquele conteúdo, só que por questões. Então eu vou ver esse conteúdo hoje, eu vou ver esse conteúdo semana que vem, na outra semana, depois eu vou estar toda semana tendo contato com geometria, porque é um conteúdo muito cobrado na prova. Entenderam? Diferente, por exemplo, daquele cara do cronograma do cursinho, que ele vê geometria lá no segunda semana do cronograma e depois só vai ver lá na revisão de véspera a geometria. Aí ele tem esse gap, ele tem essa lacuna, entendeu? Ele tem essa lacuna, esse gap, até conseguir rever aquele conteúdo. Ele fica refém dessas revisões. Só que o que vai guiar a minha revisão? É o conteúdo que é cobrado na prova. Então eu não vou conseguir revisar tudo, eu vou revisar só aqueles conteúdos que são cobrados na prova. E aí, quando eu estudo por meio de questões, por meio de provas, eu consigo ver como que aquela teoria é cobrada na prática. Imagina que a teoria é desse tamanho. Só que a prova cobra um pedaço do conteúdo. Então eu tenho que aprender esse pedaço do conteúdo. Aí vem uma teoria que eu ensino para os meus alunos na mentoria, que é a teoria da pizza. Então você vai lá, vai na pizzaria com seus amigos, você não come a pizza inteira. Você corta um pedaço, mastiga aquele pedaço, digere aquele pedaço, depois
pega outro pedaço e aos pouquinhos você vai. Então imagina a matemática, é desse tamanho a matemática. Só que primeiro eu vou aprender razão e proporção, depois eu vou aprender escala, sabe? Toda semana eu vou aprendendo um pedacinho do conteúdo, aí eu vou construindo base, vou evoluindo, e aí o próprio simulado, a própria prova antiga vai me dizendo quais são os conteúdos que eu tenho que saber e que eu ainda não sei e que são mais relevantes na prova. Óbvio que a questão do esquecimento ela é muito mais abrangente, né, do que só fazer provas antigas, mas o fazer provas antigas já elimina esse estresse, esse peso que muitos alunos carregam, que é a matéria atrasada. Então, eu tenho aquele cronograma gigantesco para seguir, tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de questões para fazer, e tipo assim, tu tira todo esse peso, todo esse excesso de material, esse excesso de estudo e foca, não. Faço a prova antiga sábado e domingo, e de segunda a sexta eu vou corrigir. E aí, a partir dos meus erros ou acertos, eu vou direcionando o meu estudo. E aí eu vou ter mais contato com aquele conteúdo. Então, basicamente, você reduz o volume de estudo, né, o tempo que tu vai estudar, e aumenta a frequência. Então, eu estudo menos, mas com o tempo, né, o volume, mas com muito mais frequência. É mais ou menos esse o raciocínio. E se você quer aprofundar sobre esse tema de memória, que é um tema de esquecimento, memória, que eu falo muito aqui, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário, vai ser uma honra, vai ser um prazer responder o seu comentário e te ajudar a passar em medicina e ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família.